Pessoal, boa tarde a todos. Estou aqui com um grande amigo hoje, o Zé Ronaldo. Ele é diretor de macroeconomia do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A gente vai conversar um pouquinho sobre o cenário macro, aproveitando aí a divulgação recente do PIB do segundo trimestre. Então vamos falar um pouco de PIB, vamos falar um pouco de inflação, de fiscal, enfim, um pouco do como é que o Zé Ronaldo e o IPEA estão vendo o cenário macro no Brasil. É um prazer enorme te ter aqui, Zé Ronaldo. Uma alegria te ter aqui. Há muito tempo a gente já queria fazer esse bate-papo, né? Finalmente conseguimos. E prazer, seja bem-vindo. E vamos lá. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Sempre bom conversar com você. A gente sempre tem ótimas discussões, então vamos lá, vamos em frente. Tá, vamos lá. Acho que a gente pode começar, de repente, falando um pouquinho do PIB do segundo TRI, né? Ele veio um pouco abaixo do que o consenso estava imaginando. Teve uma queda, né? O consenso estava apostando numa alta, acabou vindo uma pequena queda. E aí, uma das coisas que eu estava dando uma olhada, e aí você me corrija se eu estiver falando muita bobagem, é que a gente estava olhando os números no bottom-up e a gente ficou com receio de ter alguma coisa relacionada ao ajuste sazonal, né? Que essa queda pode ter sido ocasionada por uma questão de ajuste sazonal. A gente está tentando identificar até que ponto isso pode ser verdade, porque uma coisa que chamou a atenção da gente foi que o consumo das famílias veio zerado, né, nesse PIB do segundo TRI. Mas, olhando a PMC e a PMS, no segundo trimestre, os dados estavam indicando que não, né, que a demanda das famílias estava indo muito bem. Então, a gente ficou um pouco frustrado, né, um pouco surpreso, e aí surgiu essa dúvida, dado que a PMC e a PMS estão mostrando um bom resultado, né, do comércio e serviços, por que será que o consumo das famílias veio zerado? E a gente começou a discutir, conversar um pouco sobre se não poderia ser o ajuste sazonal, que por conta do choque do Covid ficou um pouco bagunçado. Mas não sei como é que vocês estão vendo aí, não só essa questão, e também uma avaliação em geral aí do PIB do segundo TRI. Exatamente. No número do PIB, essa questão do ajuste sazonal realmente está bastante complicada. A gente, inclusive, estava com uma previsão que a gente divulgou há pouco de alta de 12,6 no interanual, né? E veio 12,4. Só que a gente estava com o dado com ajuste sazonal em alta de 0,2. E teve um modelo que a gente testou que deu alta de 0,4, com esse mesmo número. Só que o IBGE reportou menos 0,1. Então, duas coisas que eu queria destacar em relação ao ajuste sazonal, que sim, quando se tem uma variação com ajuste sazonal de 0,1, 0,2, ela pode virar alta, pode virar queda no próximo trimestre facilmente, né? A gente já viu isso muitas vezes acontecer, até com números maiores, mas com números tão pequenos, isso é muito comum. E agora, em particular, por conta do choque do ano passado, esse ajuste sazonal está particularmente ruim, esse ajuste sazonal está bem delicado, está bem assim, sensível, né? E aí, se você usa um modelo com algum ajuste um pouco diferente, pode dar um resultado bastante diferente do que de um para o outro. Uhum. E eu já vi muita gente também tentando contar a história, porque caiu, porque subiu, olhando para um número muito próximo de zero. Então, eu diria o seguinte, a gente ficou com uma estabilidade. Acho que mais correto dizer isso em relação ao número do PIB que saiu na margem, né? Na margem. Agora, o interanual vem muito em linha com que não só a gente, como também boa parte do mercado previa. Eu acho que o ajuste que está havendo em vários agentes do mercado, em várias casas de macroeconomia, tem mais a ver com mudanças que já estavam sendo gestadas antes por conta do problema da energia, do problema do agro, do clima, né? Uhum. Muita coisa girando em torno da hidrologia ruim, que a gente está vivendo, e também do cenário macro mais tenso que a gente está vivendo, né? A questão da política fiscal. Então, acho que esses ajustes têm mais a ver com isso do que propriamente com o dado do PIB em si, tá? Essa é a minha visão. O do consumo também foi uma coisa que a gente também ficou bastante incomodado, porque realmente
costuma bater ali, né, costuma ter uma correlação bastante grande com PMS, PMC e comércio de serviços, que eram realmente boas. Os bons indicadores apontavam na direção de uma alta do consumo. Então, pode ser que seja esse ajuste sazonal e pode ser que ele mude com os novos dados, né? Então, eu concordo com você nesse ponto. Em relação aos dados, a parte da despesa, os investimentos me chamaram a atenção também, que a gente ainda tem a velha e boa, as velhas e boas plataformas de petróleo, né? Então, as plataformas de petróleo ainda estão afetando. A CSEX fez o ajuste lá, eles até criaram agora um índice de quanto, mas ainda não está sendo usado pelo IBGE. E o IBGE soltou um comunicado há pouco, não parece que eles vão fazer um ajuste aí, eu não sei como é que vai ficar essa questão. O fato é que ainda não foi feito. E aí, como no primeiro trimestre houve uma alta muito grande da importação de plataformas, importação ficta, né, contábil, o número do segundo trimestre fica muito prejudicado. Agora, por outro lado, a construção civil, os bens de capital produzidos internamente tiveram um desempenho muito bom. Então, foi um lado muito positivo. Verdade. Inclusive, por conta de tudo isso que você falou, que a gente não revisou. A gente está com 5,5% de PIB esse ano e 1,8% para o ano que vem. A gente não revisou o ano que vem, nem esse ano ainda. A gente está preocupado, conforme você falou, com essa questão hídrica, né? Que pode ser um detrator de atividade no ano que vem. Mas a gente ainda não incorporou, digamos assim, no cenário base, né? Até porque é muito difícil, né, a gente fazer aquela projeção de laninha, quanto é que vai chover no último trimestre. Então, a gente soltou um relatório chamando um pouco a atenção sobre a crise hídrica, né, o efeito colateral negativo que pode ter, mas em termos de atividade, a gente manteve 5,5% de projeção para o PIB esse ano e 1,8% no PIB no ano que vem, e estamos aguardando um pouquinho, estamos dando uma olhada justamente nesses pontos que você falou. A gente ficou bem surpreso pelo fato da PMC e da PMS sinalizarem numa direção e o consumo das famílias no PIB terem vindo na outra direção. Então, por conta dessas questões, a gente acabou segurando um pouco a revisão, né? A gente não revisou, para poder tentar entender o que está acontecendo. Essa questão hídrica é que está chamando muita atenção da gente, inclusive o PIB agro, né, teve uma queda importante. Aí a gente começou a se perguntar, a gente está tentando olhar um pouco mais os números para ver em que medida isso pode machucar também o PIB agro nos próximos trimestres. Não sei como é que vocês estão vendo isso para frente, mas a gente está um pouquinho preocupado, particularmente com o agro, por conta da estiagem, né? Está muito forte. Em relação ao agro, uma coisa que eu acho importante destacar aí é que o dado dentro do ano, a variação na margem do agro, é algo particularmente complicado da gente estimar, porque, assim, estimar a previsão para o ano, para a parte vegetal, né, principalmente grãos, tendo como base o cenário do LSPA, né, do Levantamento de Produção Agrícola do IBGE, é relativamente tranquilo. Né? A gente faz isso, a gente olha a parte de VA, né, descontando como consumo intermediário área plantada, então você tem uma flutuação aí da colheita de milho, mas a área plantada foi grande, então o VA ele acaba sofrendo mais. Mas, assim, isso não faz você errar de um trimestre para o outro. Tá? A gente consegue medir o interanual, quer dizer, na verdade, a média anual contra a média anual bem. Agora, há sempre uma dúvida, é o que a gente está investigando aí, de como fazer a medição ao longo do ano. E se a gente usar simplesmente a sazonalidade, o perfil de safra do censo agropecuário, não vai dar, ele não pega fatores específicos do ano, como, por exemplo, a taxa de safra que teve esse ano. Mas o IBGE não divulga dado oficial de atraso de safra. Então, a gente tem tentado outras bases de dados, como, por exemplo, o Conab, para tentar fazer esse ajuste. E estamos vendo como é que ele fica, parece que fica melhor com o dado observado do IBGE. Mas, assim, para o ano, isso não me dá muito, eu não tenho muito temor em relação a isso, porque a produção vegetal, ela teve perdas, mas teve a soja que foi muito bem. Tá? Então, assim, a soja compensou essa queda quase toda aí. O trigo também foi bem, mas
a gente teve os fatores hídricos prejudicando bastante, mas prejudicou o fluxo. Não quer dizer que para o ano que vem a gente tenha prejuízo. Porque, por exemplo, se não chover muito, você pode ainda ter reservatório de hidrelétrica baixo. Mas se chover bem no ano que vem, a plantação vai correr tudo normalmente. Tá? Então, plantio de soja, de milho, acontece tudo normal. O problema, nesse caso, do estoque é mais para a energia do que para agro, né? Então, assim, agora, o que levanta dúvida, gente, no dado PIB agro, para o ano, é a pecuária, principalmente bovinos. Tá? A pecuária de bovinos, realmente, a gente está esperando uma retomada um pouco melhor agora no segundo semestre, que, se não acontecer, pode prejudicar os números do ano. Mas, assim, os dados de exportação de carne de boi agora, do mês de agosto, que a gente acabou de pegar, vieram bons, tá? A gente teve um aumento de exportação bastante significativo. Então, assim, eu imagino que o PIB agro deva fechar um pouco positivo, mas algo em torno de 0,7%, 0,5%. A gente ainda vai rever o número agora, tá? Mas não deve ser muito... desculpa, 0,7 não, eu falei errado. A gente estava com previsão de 1,7. Se tiver algum ajuste por conta da pecuária, deve caminhar para algo próximo de 1%. Tá? A nossa aposta, por enquanto, a gente ainda vai rever isso tudo, não é de algo próximo de 0, sim algo próximo de 1%, apesar desse número ruim do segundo trimestre. Entendi, boa. Não, legal. Uma coisa importante para os próximos trimestres ainda foi o setor de serviços, né? Que cresceu 0,7% e com a vacinação e a reabertura da economia tende a continuar entregando resultado positivo, né? Então, talvez o pessoal, algumas casas que fizeram uma revisão para baixo já muito rápidas, acabem tendo que talvez reavaliar mais para frente quando a gente tiver mais clareza, né, de que tem esse efeito do ajuste sazonal, essa questão da própria pecuária que você falou, que está respondendo bem em agosto, e tem choques que são temporários, né? A gente sabe que tem muitos choques, né? A economia está absorvendo muitos choques, e alguns deles são temporários. Então, tudo indica que a perspectiva não é tão negativa assim, né? Quanto talvez algumas pessoas estejam imaginando. Tem gente convergindo já com o PIB, já vi casas revendo para PIB próximo de 1% no ano que vem. Parece, a preços de hoje, muito baixo, né? Por isso que a gente manteve o nosso call de 1,8%, a gente não reviu para baixo, e a gente está monitorando muito de perto essa questão hídrica, com preocupação, né, que realmente pode atrapalhar bastante, mas o resultado do segundo TRI em si, por conta dessas questões todas que a gente falou, parece que tem muita coisa estatística, digamos assim, né, contaminando o número. A indústria, ela pode ser a mais afetada pela questão da restrição de energia, né, de oferta de energia, mas ela já está sendo afetada também por questões de cadeia de insumos, né? Então, insumos já estão... A produção de automóveis é a que mais visível, né? Tem aí empresas que são líderes, que perderam liderança por conta de não ter suprimento. Então, assim, essa é a mais fácil da gente visualizar. Então, assim, a gente já tem essa restrição, e aí o que a gente está contando é exatamente o que você falou, retomada do setor de serviços. E parece que está começando a responder o próprio dado do emprego, né? Que é o que a gente esperava, melhora do emprego por conta da melhora do setor de serviços. E aí pode melhorar, em particular, a contratação de pessoas com qualificação mais baixa, que as pessoas com qualificação mais alta tiveram uma resposta muito rápida. Então, a gente já está há bastante tempo num nível acima do pré-crise em termos de população ocupada com mais escolaridade, um nível superior. Agora, com baixa escolaridade, a gente ainda está muito abaixo. E aí essa recuperação pode ter um impacto grande nessa geração de empregos e pode sustentar aí esse crescimento até o fim do ano. A gente ainda está com uma projeção de 4,8% neste ano, a gente não mexeu, já estamos desde junho com essa projeção. Tá? Aí
motivos análogos aos de vocês, a gente resolveu não mexer ainda, a gente não acha que tenha motivo para mexer. Para o ano que vem, a gente está trabalhando com 2 ainda, mas tem aquele viés de baixa por conta da política monetária, né? Então, a gente tem uma política monetária que o objetivo dela é desacelerar, né, a economia. Então, aí a gente está avaliando ainda com base em modelos, mas está difícil de avaliar com base em modelos estatísticos por conta da quebra estrutural muito forte que houve no ano passado. Então, a gente testa um modelo, testa outro, e aí sempre fica com essa suspeita aí, assim como afetou o ajuste sazonal, também tem afetado as outras análises econométricas. Modelos diferentes estão dando resultados bastante diferentes, e aí a gente tem que avaliar com muita calma, muito cuidado, e evitar, eu acho que aí é o grande ponto, assim, ir nessas ondas que são calor do momento, né? Então, se algo está indo de errado, seja no fiscal, principalmente no fiscal, né, que você é um grande especialista, Gabriel, há uma tendência de contaminar toda a expectativa para a economia, né? Então, agora é um momento que está uma atenção na questão fiscal, e aí, automaticamente, as projeções macro também acabam sofrendo esse efeito colateral. Então, acho que é o momento de guardar mesmo. Esse ponto que você falou, antes da gente falar do fiscal e da política monetária, é de fato muito importante, porque os dados, tanto do CAGED quanto da PNAD, né, eles estão vindo muito fortes, a PNAD com um pouco mais de defasagem, mas a direção é muito clara, né, de recuperação aí do mercado de trabalho, e o CAGED mostra isso muito bem, né, graças ao benefício emergencial, né, o programa que o governo editou, que absorveu quando teve o choque de Covid, que permitiu a suspensão, né, do contrato de trabalho e a redução de salário com redução equivalente de carga horária. Foi super importante esse programa. Ele preservou milhares de empregos, né, dezenas de milhares de empregos. Então, isso se provou muito acertado, né, como política do governo, porque absorveu, segurou as pessoas quando veio o choque do Covid, e agora com a reabertura, em função da vacinação, está todo mundo voltando, justamente esse pessoal que ficou empregado está conseguindo retomar, a retomada está sendo de fato mais rápida. Então, os dados do mercado de trabalho também estão vindo muito positivos, ainda que naturalmente a taxa de emprego esteja um pouco mais alta, mas relativamente ela vai recuando. Na parte de política monetária, eu acho que o tempo pode acabar jogando a favor, basicamente em função desses choques que a gente comentou. Tem muito choque, né? Tem o choque, vamos lá, tentar identificar todos eles aqui. Tem o choque de custo de frete, né? A gente teve, acho que deve ter umas 3 ou 4 semanas atrás, quando teve um Covid lá no porto da China, né? Que parou tudo. O porto que é responsável por 25%, né, da carga mundial. Então, o custo de frete que já estava alto deu uma outra pernada. Então, tem o custo de frete alto, tem essa desorganização que se colocou muito bem das cadeias de suprimento, né, com semicondutores sendo, digamos assim, um destaque, né, está atrapalhando muito a manufatura, né, a indústria. A gente teve as próprias commodities que você também comentou, tanto as agrícolas, né, quanto as metálicas, com uma valorização muito grande, justamente naquele período que a gente teve uma desvalorização cambial forte no Brasil. Então, também ajudou, né, a contaminar a inflação, né, a inflação de alimentos acabou respondendo a isso. A inflação de bens industriais, né, por conta dessa valorização grande aí de commodities metálicas, né, também acompanhou. E se não fosse suficiente, a gente ainda tem a crise hídrica, né, com uma estiagem, a pior estiagem em 91 anos. Ou seja, um cenário realmente é o cisne negro, né, e que faz com que a gente tenha todos esses choques. Então, eu acho que, olhando para 22, que 21, digamos assim, acho que está todo mundo, já acabou, né? Todo mundo está mais de olho para 2022, do ponto de vista de inflação, de política monetária. E aí, para 22, eu acho que o tempo pode ser um bom aliado aí, porque esses choques vão desanuviando, né? Eles vão se acomodando um pouquinho, e talvez o mercado fique um pouco mais calmo para precificar, né, um pouco essa inflação para 22, e isso acaba ajudando também a condução da política monetária. Então, eu acho que o tempo pode ajudar demais aí na condução da política monetária para 2022, vamos ver.
Mas, como você falou, o fiscal / político, ele é super importante. E até queria ver como é que vocês estão enxergando essa situação, esse dilema, digamos assim, né? Para a definição dos precatórios, do Auxílio Brasil. Como é que é a cabeça de vocês? Se vocês acham que o teto pode, né, e deve ser cumprido para 22 ou não? Vale a pena apostar numa solução tipo uma PEC, né, para tratar desse tema? Como é que vocês estão vendo essa situação? Bom, Gabriel, antes falando só um pouco da política monetária, né, que a gente está vendo aí que a inflação ela está pressionada esse ano por conta das tarifas, né, os monitorados também tem a questão do petróleo, energia ainda deve ser alta no ano que vem também, mas ao mesmo tempo, se tiver um ciclo de chuvas bom, essas bandeiras aí podem diminuir, então isso contrapõe ao aumento de tarifa, né? Então, pelo lado da energia, tem um lado bom. Pelo lado dos preços de alimentos, vamos lá. As primeiras projeções, os primeiros prognósticos, a gente tem acompanhado o pessoal da Conab, são bons prognósticos para a safra do ano que vem, tá? Os entendidos do assunto dizem que a probabilidade de El Niño, desses fenômenos adversos climáticos, para o ano que vem é menor, então espero que eles estejam corretos, tá? E aí, assim, tudo indica até agora que a gente poderia ter um quadro melhor para a inflação de alimentos no ano que vem, que já ajuda muito, né? E se ao mesmo tempo a gente tiver no arrefecimento das outras commodities, também auxilia. Eu estou supondo que elas vão se manter altas, mas sem novas altas, tá? Uhum. Seria bom em termos de atividade econômica, seria um bom nível de preço para atividade econômica, mas, ao mesmo tempo, não pressionaria mais a inflação. Então, essa é a minha avaliação, eu espero que siga dessa forma. Agora, o dólar é a grande pedra no sapato, aí tem tudo a ver com a questão da política fiscal, que é o que eu vou entrar agora. Então, assim, toda a questão está girando em torno, quer dizer, quando houve um certo alívio aí nas expectativas de inflação, foi porque o dólar começou a caminhar melhor. Só que aí houve o estresse fiscal novamente, aí o dólar começou a valorizar de novo, o real desvalorizando, e aí, de novo, pressionou a inflação. Então, o que eu espero é o seguinte, que haja alguma solução para essa questão agora. Assim, a gente, de fato, tem aí um valor muito grande de precatórios, mas algum tipo de negociação no sentido, por exemplo, o gasto era do Fundef, parte desse gasto relativo ao Fundef, que é o antecessor do Fundeb, então uma alternativa seria alocar isso como gasto do Fundeb, e aí fica fora do teto, sem você ter que mudar a Constituição. Isso é uma possibilidade, não sou especialista, não sou jurista, mas aparentemente é uma coisa viável. Uma outra coisa que eu acho que seria super interessante seria fazer algum tipo de conta com os estados, tal, que tenha todos os estados devendo, enfim, essa seria uma outra tipo de solução. Agora, de fato, o espaço para um aumento no Bolsa Família, que parece ser bem necessário, tá? Eu acho que, independentemente de posição política, a gente sabe que a clientela do Bolsa Família, infelizmente, aumentou em função do aumento da pobreza, quanto da crise econômica que vivemos. Já havia uma fila, né? Então, assim, eu acho que não tem como escapar de algum aumento de gasto, tá? Mesmo que não seja um grande aumento, algum aumento de gasto com o Bolsa Família, significativo é de se esperar. Então, uma alternativa é buscar nesses recursos que são alocados para emendas parlamentares, por exemplo. Tá? Então, posso só pegar um gancho? Claro. Fio da meada? Inclusive, com relação ao Bolsa Família, tem que aumentar, não só por conta disso tudo que você falou, mas também por conta da determinação do Supremo, né? O Supremo, ele definiu que a gente tem que ter uma renda básica universal, né? Quase chegou a definir o valor, o que seria muito ruim se isso não tivesse acontecido, mas eles decidiram, né, que o Executivo tem que criar uma renda básica universal. Então, tem que sair, inclusive, por isso também, né?
E aí, como sair, acho que aí espero que seja mesmo com Bolsa Família, né? Porque se for renda universal tradicional, seria uma péssima política, de acordo com avaliações da equipe social do IPEA, eu já vi várias avaliações, os resultados são muito ruins, a política focalizada é muito melhor, e aí o resultado é muito mais efetivo, o custo muito menor. Então, assim, eu acho que algum gasto adicional não tem como escapar, porque a gente teve aí a população com menor escolaridade, ela vem sofrendo muito no mercado de trabalho desde a crise anterior. Essa crise só agravou essa situação. A gente não sabe como é que vai ser, qual vai ser a probabilidade dessa população voltar ao mercado de trabalho. Então, de qualquer forma, o aumento do potencial de pessoas pedindo, solicitando Bolsa Família é grande. E outra, a inflação da população mais pobre está sendo muito alta, até por conta do preço de alimento, preço do gás, etc. Então, energia, a necessidade, o aumento da pobreza, ele acaba acontecendo por essa via também. Então, é mais uma coisa que pressiona não só o aumento do número de pessoas, como o aumento necessário do valor, tá? Porque para o valor real ficar o mesmo, você precisa de um valor nominal maior, com a inflação elevada que a gente está vivendo. Então, assim, acho que é um pouco inescapável algum ajuste nesse tipo de gasto. Sobre esse ponto do precatório, foi legal você ter falado sobre isso, porque tem, de fato, essa solução, né, de pagar os precatórios do Fundef, que é como você bem falou, é o predecessor do Fundeb, fora do teto, que já está fora do teto, não é nenhuma inovação, né? A regra do teto já prevê o pagamento do Fundeb fora do teto. Como os precatórios têm a mesma natureza, poderiam ser pagos também fora do teto. Isso ameniza bastante, né, o cumprimento do teto no ano que vem. E tem uma outra coisa que eu tenho dito bastante aqui na RPS, que eu acho que vale a pena os analistas, né, os agentes econômicos olharem, o governo, o Supremo, o Legislativo, que é o parágrafo 20 do artigo 100 da Constituição. Ele diz que tem dois critérios, né, para pagar precatórios lá. Tem tanto o pagamento parcelado, se você tiver um precatório grande, né, equivalente a 15% do valor total, porque a gente não reúne essa condição, então não dá para enquadrar. Mas tem uma segunda opção, nesse parágrafo 20, que é acionar aquela Câmara de Conciliação, né? Existe previsão constitucional hoje para se acionar uma conciliação via Supremo, para que esse imbróglio, né, esse litígio judicial seja resolvido. E as condições já estão ditas lá. É possível, por exemplo, fazer um pagamento à vista e ter um desconto, negociar um desconto de até 40%. O que eu acho que é ganha-ganha, né? Acho que é bom para o governo federal, que não fica parcelando, não tem esse receio, né, dos agentes econômicos de criar uma dívida, digamos assim, off-balance, né, fora do balanço. Então não afeta nota de crédito, né, percepção de risco de crédito do Brasil, porque está sendo tudo pago à vista. É bom para os governadores e prefeitos que vão receber esse recurso também à vista. É melhor receber um pouco menos à vista do que, digamos assim, ser intransigente, tentar receber 100% do valor, só que parcelado, né? É pior essa solução. Então, acho que tem um caminho, além desse que você falou, que é esse parágrafo 20, que é acionar essa Câmara de Conciliação para negociar uma solução que seja boa para todo mundo. Mal comparando, não sei se vai lembrar, mas o Gilmar Mendes, no litígio da Lei Candir, ele fez um pouco isso. Ele se antecipou, ao invés de tomar a decisão judicial e depois correr para conciliar, ele fez o contrário. Ele foi proativo e chamou a conciliação antes, conseguiu resolver e não precisou tomar uma decisão judicial que prejudicasse os dois entes, né, o governo federal e os estados. Então, acho que tem esse caminho também, além desse que você falou, tem esse outro, que acho que são complementares, né, esses dois caminhos. E acho que assim, tem tudo para o governo, para o parlamento, o judiciário conseguirem resolver de uma boa forma essa questão dos precatórios. Acho que se isso acontecer, tomara que isso aconteça, a gente pode ter um bom alívio aí, né, na pressão aí sobre a curva de juros, né, sobre o câmbio.
Exatamente, uma excelente solução essa que você colocou, porque a gente evita, a gente já cria um remédio para outros possíveis estresses em anos vindouros, né? Então, assim, sempre há vários riscos, todo mundo que acompanha fiscal sabe, né? Há vários riscos relacionados a medidas judiciais, tá? Então, é sempre importante ter essa visão que você mencionou aí, né, de o judiciário também pensar nisso e tentar alguma solução, né, porque tem um limite do possível, né? Então tem que levar isso em consideração e entender que assim, a gente tem um orçamento muito apertado, tem muita necessidade de política pública, né? Porque só falar assim, olha, isso tinha que estar previsto, é como se pudesse surgir do nada algum dinheiro. Não tem, a gente tem uma restrição fiscal bastante clara. É bom que tenha, né? O teto fiscal ele tem essa vantagem de gerar esse debate, gerar o debate de escolha, por que eu estou escolhendo aqui, não estou escolhendo ali, por que eu estou colocando dinheiro aqui, não estou colocando lá. Foi para isso que ele surgiu, né? Porque até então parecia que você ia decidindo a favor do vento, tá? E aí a sustentabilidade fiscal ficava muito prejudicada. Então, assim, de fato, o teto do gasto gera esse tipo de discussão, eu acho extremamente positivo. A discussão em relação à transferência de renda, como eu falei, ela parece meio que já está dada, já há um certo consenso de que é necessário. Então, agora, não é relacionado nem à posição política, é relacionado à situação que a economia se encontra, né? Então, acho que, de fato, é importante tentar achar esse tipo de solução que você mencionou. Que não é não pagar, mas é encontrar aí uma negociação, né, um meio termo aí, que dê algum alívio, né, e, mesmo assim, outros ajustes terão ser feitos. A gente está realmente com um nível de gasto institucional muito baixo, e vai ficar, né? Uma coisa que pode ajudar a elevar esse gasto discricionário é um pouco essa discussão das emendas, né, que se trouxe, que é super importante, né? Ter apenas as emendas que são impositivas, né, que a gente já conhece, que são as emendas individuais e de bancada. É importante não se criarem novas emendas, né, tipo as emendas de relator, como a gente tem no orçamento de 21, né, e gerou uma espécie de ruído de que poderiam voltar, né, a acontecer também no orçamento de 22. Então é importante não ter essas emendas para não tirar espaço fiscal, né, desse gasto discricionário. Então, e tem uma outra coisa que acho que está avançando um pouco no Congresso, a discussão, que eu tenho ficado um pouquinho preocupado também, que é a desoneração da folha, né? A desoneração da folha parece que vai avançar, ela terminaria esse ano, né? E o Congresso está tentando prorrogar isso por mais 1 ou 2 anos. Lembrando que já terminaria em 2020, prorrogou por mais 1 ano, e estão tentando prorrogar de novo. Isso pode atrapalhar um pouquinho, porque são cerca de 9 bilhões, mais ou menos, no orçamento do ano que vem. Já tem 3 previsto, então pode consumir cerca de 6 bilhões. Então, seria importante que esse assunto fosse resolvido talvez de uma outra forma, não com uma prorrogação, né, dessa desoneração, até porque tem muitos estudos, eu me lembro de pelo menos 6 estudos que demonstram estatisticamente, econometricamente, que essa desoneração é cara, né, e ela não preservou empregos. Então, assim, sensível para essa demanda, né, de geração de empregos, acho que a gente tem que arrumar uma outra alternativa, né, porque essa, pelos estudos que a gente conhece, não é a melhor solução e atrapalha, né, atrapalha o Bolsa Família mais turbinado, tira recurso de investimento, atrapalha na despesa discricionária, como você colocou. Então, vamos ver como é que avança nesse debate, mas seria importante, de repente, na discussão das renúncias fiscais, que a gente vai precisar fazer, porque a PEC emergencial já determinou, né? 6 meses após a sanção da PEC emergencial, a gente vai precisar discutir, e está chegando, né, em setembro, a gente vai precisar discutir uma redução, né, no volume de renúncias. Então, acho que talvez o melhor caminho para resolver isso seja através de uma rediscussão das renúncias fiscais mesmo, dos próximos anos, lembrando que tem muita grana na mesa, né? Assim, se eu não estou enganado, me corrija aí se eu
você fala bobagem, mas a gente está falando de 360 bi aproximadamente, 360 bilhões de renúncia fiscal. Eu acho que essa questão aí da desoneração da folha, embora de forma mais geral, eu seja a favor de algum tipo de desoneração, essa em particular não é uma boa, até porque uma parte dos setores voltaram ao normal e aí chegou lá na última rodada, travou, né? A última tranche aí que tinha, travou. E, como você falou, também já vi até alguns amigos meus, colegas, fizeram também estudos nessa linha e mostraram que esse tipo de renúncia temporária, ele não tem impacto na geração de emprego. Então, realmente, é um gasto que não é o melhor, é um gasto que é muito melhor a gente, por exemplo, gastar isso com transferência de renda para quem está na pobreza agora do que uma desoneração que efetivamente não gera mais emprego. Então, assim, não me parece ser a melhor escolha de política pública. E também, se isso prejudicar, né, a credibilidade da política fiscal, geralmente, curva de juros, gera redução de investimento, redução de geração de empregos, ou seja, tudo que a gente já conhece desse lado ruim, de você ter um fiscal ali em dúvida, né? Você ter essas dúvidas em relação ao fiscal. Então, eu acho que seria muito melhor a gente usar esse recurso para melhorar a situação e fazer a política que é necessário fazer agora, dar um alívio no fiscal, alívio nesse sentido, né, de tornar o teto mais viável, etc. Tal, do que efetivamente você prorrogar por mais um ano, que não vai gerar emprego essa prorrogação dentro do ano, porque a pessoa sabe que no fim de um ano você tem ali aquele risco de voltar para o que era antes. Em relação às renúncias fiscais, isso é um tema bastante difícil politicamente, a gente tem trabalhado nisso nos últimos meses, algumas coisas. Uma coisa é a seguinte, o nível é muito grande, é muito dinheiro, mas a gente sabe que, assim, se você voltar com a alíquota total, você não arrecada tudo que poderia arrecadar. O potencial não existe no total. A desoneração, se você reonera os setores todos de uma só vez, aquele potencial, né, de arrecadação, ele não aparece todo porque muito setor vai deixar de ser viável, né? Então, não é uma conta trivial, a gente tem tentado fazer essa conta. Agora, independentemente de fazer a conta corretamente ou não, né, levando em consideração que alguns vão deixar de ser viáveis, né, que você não vai ter essa arrecadação toda, é muito dinheiro, mas é uma questão politicamente bastante complicada. Agora, essa da desoneração da folha temporária, eu acho que seria mais viável. Tá? Eu sei que o momento é complicado, o desemprego está alto, etc. Tal, mas, enfim, eu não vejo essa como uma medida mais... a melhor escolha de política pública, gastar esses quase 10 bilhões com esse tipo de política. Tá ótimo. Deixa eu voltar para um outro tema, vou voltar lá para a atividade. Queria ver como é que vocês estão vendo... a gente falou muito de conjuntura, né, do PIB do segundo TRI, como é que vocês estão vendo o PIB até o final do ano que vem. Mas como é que vocês veem estruturalmente o potencial de crescimento da economia brasileira? Porque a gente tem uma visão aqui um pouco mais negativa sobre isso, basicamente por conta do fim do bônus demográfico, né? A gente já perdeu esse ganho, digamos assim, né? essa oportunidade. Acabou em 2018, se eu não estou enganado, o bônus demográfico. E tem um desafio de, agora, para crescer, a gente vai precisar jogar essa produtividade para cima, né? Uhum. E aí o desafio é mais difícil, né? No fundo, elevar a PTF, né, a produtividade da economia, é bem mais desafiador. Então, a gente acha que estruturalmente tem um desafio grande de levar esse PIB potencial para algo acima de 1,5. A gente calculou alguma coisa entre 1,5. A gente adoraria que fosse, né, 2,5, 3, mas para que isso aconteça, a PTF tem que crescer muito forte, sistematicamente. Como é que é a cabeça de vocês para PIB potencial, para os próximos anos, e em que medida, talvez essas últimas reformas que foram feitas, eu sempre lembro o pessoal da RPS, que se a gente for elencar as reformas que foram feitas nos últimos anos, foram feitas bastante coisa, né? Tem muito ruído, muito barulho, né, no dia a dia de Brasil, mas foi muita coisa feita nos últimos anos. Eu posso citar aqui rapidamente
marco legal do saneamento básico, né? Acho que foi super importante ter aprovado esse marco regulatório. Tiveram outros marcos regulatórios, teve muita reforma micro, né, aprovada, autonomia do Banco Central, enfim, várias coisas importantes. Então, de que maneira, assim, tudo isso que foi aprovado e se encaixa nessa visão de crescimento potencial de vocês para o Brasil para os próximos anos? Isso aí é um tema meu de estudo já de anos, né? Eu estou com vários textos aí na fila, vou divulgar um nas próximas semanas com o Fábio Jambiage, já tem outros que deve sair mais uns 2 este ano ainda, tá? Estudo longo, assim. De fato, a gente tem esse hiato, mas o hiato não vai demorar muito a se fechar, e aí a gente vai ter esses problemas que você está mencionando. Além da questão do bônus demográfico, a gente está hoje com o estoque de capital praticamente crescendo zero. Tá? Ele chegou a cair na outra crise, agora está crescendo praticamente zero. E, assim, a melhora do investimento agora tem ajudado um pouco, mas ainda a gente está muito próximo de zero. Em relação ao bônus demográfico, o que alivia é a questão da escolaridade. A gente tem uma melhora da escolaridade bastante grande, e o que preocupa é o desemprego do jovem com mais escolaridade. Esse jovem termina a escolaridade dele, sai da escola, sai da faculdade nem tanto, mas do ensino médio, etc., sem emprego, e aí a gente não sabe qual que é o efeito disso no longo prazo. Agora, especialmente, a gente está preocupado com a questão da evasão escolar por conta da pandemia. Esse choque da pandemia ele pode ter um impacto duradouro bastante grande via escolaridade efetiva, via evasão escolar, e isso é particularmente muito ruim, porque agora a gente ainda tem muitos jovens saindo da escola, mas a quantidade de jovens saindo da escola nos próximos anos e décadas vai ser muito menor. Então, a importância dessas reformas, que ainda bem estão sendo feitas, ela vai ser sentida só nos próximos anos, né? A gente vai ver isso em funcionamento. Hoje, o que está travando é o marco fiscal, né? Assim, essa insegurança, a inflação, que tem a ver também com a questão fiscal, por conta do dólar. Porque se você olhar para essas reformas líquidas, de fato, a gente já tem muita coisa impulsionando aí no melhor de produtividade de investimento em áreas com bastante retorno para isso. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem um caminho para melhorar a produtividade nos próximos anos, por essas vias que estão sendo já colocadas. A gente precisa mesmo trabalhar o básico, que é esse equilíbrio fiscal. Por sorte, a autonomia do Banco Central já tinha sido aprovada quando a inflação começou a crescer. Isso ajuda muito a blindar, já tira um risco, né? O risco da política fiscal você tira, e aí fica só o da monetária você tira, e aí o da fiscal, se a gente conseguir, né, conseguindo uma solução para essa questão dos trocatórios e tal, há uma tendência de dar uma aliviada, né, espero eu. Daí a gente tem um caminho para crescimento. E aí um crescimento mais sustentável, né? Não é um crescimento baseado em demanda, digamos, fabricada, né? Demanda empurrada pelo governo. É um crescimento que você consegue levar para um prazo mais longo. Então, é um crescimento de muito mais qualidade, e aí a gente pode ter uma melhora, mas não vai ser instantâneo, né? A gente vai ter que alguns anos dessa melhora acontecendo. É verdade. É o crescimento puxado por um driver mais privado, né? Esse investimento privado aí de mais qualidade, né? Com mais eficiência. Bom, legal. Bom, eu acho que a gente está chegando no final aqui, pessoal. Então, vou primeiro agradecer mais uma vez aqui ao Zé Ronaldo, que é diretor de macroeconomia do IPEA, grande amigo, está fazendo vários trabalhos aí bacanas. Ele, conforme ele comentou, vai divulgar nas próximas semanas e meses uma série de trabalhos interessantes aí sobre PIB potencial, desafios de crescimento econômico, né, do Brasil. Então, vale muito a pena acompanhar o trabalho que o IPEA tem feito. O IPEA tem feito um trabalho muito bonito, muito técnico. Quem não acompanha os trabalhos do IPEA, as cartas de conjuntura, recomendo todo mundo acompanhar. Tem muita coisa boa sendo produzida pelo IPEA e que as pessoas precisam ter conhecimento, precisam ter acesso. Então, vale a pena visitar a página,
e assinar lá a newsletter para poder receber todo o material. Então, queria te agradecer mais uma vez pelo papo. A casa está sempre aberta para a gente poder conversar, sempre um prazer conversar com você. E acho que deixar as considerações finais aí, para que você possa falar um pouquinho mais desse encerramento. E vamos torcer, né? Torcer e fazer esse fechamento aqui com um pouco mais de otimismo. Torcer para que esse imbróglio aí dos precatórios a gente consiga resolver bem, que a gente tire essa incerteza fiscal, né, da frente, para a gente poder chegar em 22 com um pouco mais de segurança, né? Menos nuvem, menos instabilidade. Acho que é uma solução ganha-ganha para todo mundo, né? A economia agradece, vai gerar mais emprego, a inflação vai ser mais baixa. Então vamos torcer para que a gente consiga endereçar esses ruídos, né, que a gente tem visto aí no político / fiscal, para que a economia consiga deslanchar e a gente dar sequência nessa agenda importante de reforma, né, que está incompleta, né? A gente começou, muita coisa já foi aprovada, mas a agenda é longa, né? Ainda não terminou, a gente vai durar aí mais alguns governos para tocar essa agenda, mas está avançando. Bom, Gabriel, muito obrigado. É sempre um prazer conversar com você. A gente sempre tem uma boa troca de informações aí, bem valiosa. Eu acho que, de fato, a gente tem uma possibilidade de avançar o crescimento econômico, por mais que seja difícil as pessoas pensarem nisso agora, mas como a gente destacou, várias reformas estão sendo feitas, saneamento e várias outras, e muita gente não tem percebido isso, porque isso ainda não impactou diretamente, mas vai impactar, então a gente espera que essa questão fiscal seja ocasionada, seja controlada, para a gente conseguir deixar a economia deslanchar, a economia crescer e voltar a gerar emprego que a gente tanto precisa, né? Então, é isso. Deixo aí o IPEA está sempre disposto a entrar em outras discussões e trazer alguma luz para questões que estão sendo debatidas no momento na parte de conjuntura e outras tantas, tá? Enfim, muito obrigado, boa tarde a todos aí e, enfim, até a próxima. Obrigado, Arnaldo, até a próxima.